A cidade não dorme por inteiro. Ela descansa em camadas, os apartamentos com as luzes apagadas lá no alto, os bares fechando, as grades com barulho de metal cansado, e lá embaixo, nas calçadas, os que nunca param. Dona Conceição era uma delas. Eram quase 11 da noite quando ela dobrou a esquina da Avenida Monteiro com o carrinho na frente, as rodas rangeando num ritmo que ela já nem ouvia mais. 67 anos, costas encurvadas sobre o cabo de aço, olhos acostumados a distinguir alumínio de lata comum mesmo no escuro. Ela conhecia cada trecho daquela calçada como se conhece a palma da mão, cada buraco, cada árvore com raiz levantando o asfalto, cada caçamba que valia a pena parar. A sede da Monteiro Corp ficava no meio do bloco. Um prédio de vidro escuro e aço escovado, 42 andares que capturavam o reflexo dos carros que passavam e devolviam a luz como se o vidro fosse vivo. Dona Conceição parou o carrinho diante do portão lateral, como fazia toda semana, e ficou um momento olhando para cima. Não para admirar. Era outro tipo de olhar, o tipo que uma pessoa tem quando enxerga algo que existiu de outro jeito antes de virar o que é agora. Ela baixou os olhos. Tinha trabalho a fazer. A caçamba do lado da saída de serviço estava boa essa noite, papelão dobrado certinho, como se alguém de dentro tivesse separado com cuidado. Ela já estava metade dentro da caçamba, selecionando com as mãos enluvaradas, quando ouviu o barulho. Não foi um grito. Foi mais suave que isso e por isso mais assustador, um baque surdo seguido de silêncio, vindo de trás do pilar de estacionamento a uns 10 metros dela. Dona Conceição desceu da caçamba devagar. Pegou a lanterna pequena que ficava pendurada no carrinho e foi até lá. O homem estava de bruços no concreto. Terno cinza, sapato de couro, gravata afrouxada, mas tudo isso ela notou só depois. O que ela notou primeiro foi que ele estava muito quieto, quieto demais, e que a cabeça estava virada de um lado com um ângulo que não parecia confortável. Ela se ajoelhou sem hesitar, joelhos estralando, e encostou 2 dedos no pescoço dele. Pulso tinha. Fraco, mas tinha. Ela virou o homem de costas com cuidado, era pesado, ombros largos, mas ela tinha braços acostumados a puxar e carregar, e colocou a própria mochila de pano debaixo da cabeça dele como travesseiro improvisado. O rosto estava pálido, uma tensão nos maxilares mesmo inconsciente, como se o corpo ainda estivesse tentando resolver algum problema que a mente já tinha desistido. O celular dela era velho, a tela trincada, mas o sinal pegou. Ela ligou para o 192 e deu o endereço com a voz firme, sem entrar em pânico. Quem viveu o que ela viveu aprende que pânico não ajuda ninguém. Enquanto esperava, ela ficou agachada ao lado dele. Tirou um pedaço de pano limpo que sempre carregava e limpou um fio de sangue fino que escorria da sobrancelha, provavelmente do impacto com o chão. O homem fez um som baixo, quase imperceptível, mas não abriu os olhos. Dona Conceição observou o rosto dele com atenção. 50 e poucos anos, talvez. Uma cicatriz pequena no queixo, as mãos de quem trabalha mais, as unhas de quem pode se dar ao luxo de cuidar delas. Não era um homem que parecia acostumado a estar no chão. Ela notou o brilho perto do joelho direito dele, um anel escorregando entre as pedras irregulares da calçada. Ouro, pesado, com uma inscrição que ela não tentou ler. Ela o apanhou e guardou no bolso da jaqueta. Não por mal guardou porque conhecia essa calçada e sabia o que desaparecia nela quando ninguém estava olhando. A sirene do SAMU chegou 4 minutos depois. Dona Conceição se levantou quando os paramédicos desceram da viatura, deu as informações que tinha, posição em que o encontrou, pulso, sem convulsão visível, nenhum cheiro de álcool, e deu um passo para trás enquanto eles assumiam. Ela era invisível nessas horas. Sempre foi. Os paramédicos olharam para ela uma fração de segundo com um tipo de olhar que não vê de verdade, e voltaram ao trabalho. Quando colocaram o homem na maca e fecharam as portas da ambulância, Dona Conceição ficou parada na calçada vazia por um momento. As luzes vermelhas e brancas sumiram na curva. Ela voltou ao carrinho. Terminou de selecionar o papelão.
Mas antes de empurrar o carrinho para a próxima rua, ela olhou mais uma vez para o prédio de vidro. O logo estava iluminado no alto, Monteiro Corp, letras brancas que se refletiam no asfalto molhado pela garoa fina que tinha começado a cair. Ela olhou para aquelas letras com o mesmo olhar de antes. Não raiva. Não saudade. Algo no meio, que ainda não tinha nome certo. Ela empurrou o carrinho e sumiu na noite. Às 11h42, a câmera de segurança número 7 da Monteiro Corp, a que ficava virada para a saída lateral, captou tudo. A mulher chegando. Ajoelhando. Fazendo a ligação. Guardando o anel. Os paramédicos. A ambulância indo embora. A mulher voltando ao carrinho, selecionando o papelão como se nada tivesse acontecido, e desaparecendo. A gravação ficou no servidor até às 6h40 da manhã seguinte, quando Sérgio Andrade, diretor de operações da Monteiro Corp e braço direito do CEO, chegou mais cedo que o habitual. Ele se trancou na sala de monitoramento, assistiu ao vídeo completo 2 vezes, e ficou olhando para a tela por um longo momento. Então abriu a interface de administração do sistema e deletou o segmento entre 22h54 e 0h03. Quando saiu da sala, o corredor estava vazio. Ele ajeitou o crachá no bolso do paletó e foi para o elevador com o passo de quem não acabou de apagar nada. Ricardo Monteiro abriu os olhos para uma luz branca que machucava e um bip eletrônico que parecia pessoal demais, íntimo demais para aquele lugar frio. Levou alguns segundos para entender onde estava. O teto era de hospital, aquele tipo de forro de gesso quadriculado que você só olha quando está deitado de costas sem escolha. Ele tentou sentar. A enfermeira que estava registrando algo no tablet levantou a mão sem nem virar a cabeça. Devagar, Sr. Monteiro. O senhor teve um episódio de isquemia transitória. Nada permanente, mas o cardiologista quer avaliação completa antes de qualquer coisa. Ricardo não estava acostumado a ouvir devagar de pessoas que não fossem ele mesmo dizendo isso para os outros. Ele ficou deitado, não por obediência, mas porque a cabeça girou quando tentou levantar e ele preferia que ninguém notasse isso. Sérgio chegou às 8 da manhã, o terno já passado, expressão de preocupação calibrada, nem exagerada demais para parecer teatral, nem fria demais para parecer indiferente. 30 anos trabalhando ao lado de Ricardo tinham dado a Sérgio um repertório vasto de expressões úteis. Como você está? Quero saber quem me tirou da calçada, Ricardo disse antes mesmo de responder a pergunta. Sérgio sentou na cadeira ao lado da cama. As câmeras externas tiveram uma falha naquele horário. Problema no servidor. Ricardo virou a cabeça para ele. Conhecia aquele rosto há 3 décadas. Às vezes achava que conhecia, e outras vezes ficava na dúvida. Alguém ligou para o SAMU, Ricardo disse. Alguém estava lá. A equipe está apurando. Pode ter sido um passante qualquer. Passante qualquer não fica ao lado de um desconhecido esperando o SAMU chegar. Passante qualquer vai embora. Sérgio não respondeu. Apenas anotou algo no celular com a expressão de quem está registrando uma tarefa pendente. Ricardo ficou internado por 2 dias para observação. No segundo dia, quando os médicos finalmente liberaram que ele usasse o computador, a primeira coisa que fez foi mandar um e-mail para a equipe de segurança pedindo reconstrução do histórico de câmeras do setor externo. A resposta chegou em 40 minutos, falha técnica confirmada, dados irrecuperáveis. Ele ficou olhando para essa resposta por um longo tempo. No terceiro dia, de volta ao escritório, Ricardo mandou seu motorista percorrer o quarteirão enquanto ele olhava pela janela do carro. A calçada estava igual a qualquer calçada, nada que indicasse o que tinha acontecido 3 noites antes. Ele desceu na esquina e foi a pé até o pilar de estacionamento onde, segundo os paramédicos, ele tinha sido encontrado. O concreto estava limpo. A caçamba havia sido esvaziada. Mas embaixo do pé de pé que ficava 2 metros adiante, Ricardo encontrou um par de luvas de trabalho. Não eram suas. Borracha verde desgastada, tamanho pequeno, uma das luvas tinha um furo no indicador.
Alguém as havia deixado ali, ou as havia esquecido, apressada, quando a ambulância chegou. Ele as pegou. Ficou parado com as luvas nas mãos por um momento que teria parecido estranho para qualquer pessoa que passasse pela calçada. Então as colocou no bolso e voltou para o carro. O apartamento que Dona Conceição e Gabriela dividiam ficava no segundo andar de um sobrado no bairro da Lapa, 2 quartos pequenos, cozinha com janela para o corredor de serviço, banheiro em que a torneira pingava num ritmo que Gabriela às vezes usava para marcar o tempo enquanto estudava. O aluguel estava 2 meses atrasado, mas o senhorio tinha paciência porque Dona Conceição levava pão caseiro para ele toda a sexta. Gabriela estava com o notebook aberto na mesa da cozinha quando a avó chegou naquela noite, o carrinho trancado na área de serviço, as mãos cheirando a sabão de lavanderia. Vó, você está bem? Gabriela levantou os olhos do notebook. Conhecia a avó suficientemente para saber quando alguma coisa tinha acontecido. Dona Conceição colocou a jaqueta no gancho da porta, foi até a chaleira e ligou o fogo debaixo dela antes de falar. Tinha um homem caído lá na frente do prédio grande. Na Avenida Monteiro. Gabriela fechou o notebook. Caído como? Caído. Desmaiado, acho. Ou coisa parecida. Chamei o SAMU, fiquei até eles chegarem. E você está bem? Você teve susto? Susto eu já tive de coisas piores. Dona Conceição se sentou na cadeira da cozinha com o cuidado de quem sabe que os joelhos vão reclamar. Era um senhor bem vestido. Não sei o que aconteceu com ele. Gabriela ficou quieta um momento. Então pegou o celular, abriu o aplicativo de notícias e pesquisou. Encontrou em menos de 1 minuto, um site de economia local tinha uma nota curta, postada de madrugada. CEO da Monteiro Corp Ricardo Monteiro é internado após passar mal. Empresário foi encontrado na calçada próximo à sede da empresa e recebeu atendimento de emergência. Estado de saúde estável. Ela mostrou a tela para a avó sem falar nada. Dona Conceição olhou para a foto. Um homem de terno num evento corporativo, sorriso controlado, o tipo de foto que empresas usam para comunicados formais. Ela olhou por um tempo longo, e Gabriela não conseguiu ler o que havia naquele olhar. É ele, Dona Conceição disse por fim. Só isso. Vó. Gabriela colocou o celular de lado. A gente podia entrar em contato. A empresa com certeza está querendo saber quem ajudou ele. Devem estar. Não. A resposta veio antes mesmo de Gabriela terminar a frase. Dona Conceição se levantou e foi buscar as xícaras no armário. Não precisa disso. Mas... Gabriela. A avó se virou com as 2 xícaras nas mãos e olhou para a neta com aquele olhar que não comportava mais discussão. Gente assim não precisa da nossa ajuda para nada que não seja do interesse deles. Você sabe disso. Gabriela soube reconhecer quando uma conversa tinha chegado ao ponto onde insistir só fechava portas. Ela reabriu o notebook. Você foi corajosa, vó. Fui humana, Dona Conceição disse, e despejou a água quente nas xícaras com a mão firme. A faculdade de Direito da USP ficava a 40 minutos de ônibus dali. Gabriela era aluna do último ano, especializando em Direito Imobiliário, uma escolha que alguns colegas achavam árida demais, burocrática demais, mas que ela tinha feito com os olhos abertos sabendo exatamente por quê. Na terça-feira seguinte, ela estava na biblioteca de documentação jurídica da faculdade quando precisou de um compêndio de jurisprudência imobiliária que estava na última prateleira, na seção de referência que ficava nos fundos. Ela puxou o volume e quase derrubou o homem que estava do outro lado da estante, pegando o livro adjacente pelo outro ângulo. Desculpa, eles falaram ao mesmo tempo. O homem tinha uns 35 anos, terno sem gravata, uma pilha de pastas debaixo do braço que tinha aparência de documentos que não podiam ser digitalizados. Olhos cansados, não o tipo de cansaço de uma noite mal dormida, mas o tipo acumulado. Felipe Drummond, ele disse, estendendo a mão com a pasta ainda na outra. Gabriela Souza. Você está aqui pesquisando o quê?
Jurisprudência de anulação de contratos por vício de consentimento em transferências imobiliárias. Ele disse isso rápido demais, como alguém que está pensando alto sem perceber. Gabriela ficou um segundo parada. Que coincidência! Ele olhou para ela de verdade pela primeira vez. Você também. Dissertação de conclusão de curso. Ela mostrou o caderno com as anotações. Estou mapeando padrões em casos de idosos que assinam instrumentos sem compreensão plena. Felipe ficou olhando para o caderno dela por um momento com uma expressão que ela não soube classificar na hora. Não era interesse acadêmico puro. Era algo mais particular do que isso. Mas ele não disse nada além de um campo com muita lacuna na jurisprudência, e voltou às suas pastas. Eles ficaram trabalhando no mesmo setor da biblioteca por 2 horas, cada um na sua mesa, trocando referências ocasionalmente com aquela cordialidade profissional de pessoas que ainda não decidiram se vão querer se conhecer melhor. Quando ela saiu, ele tinha anotado o título da dissertação dela no canto de uma das pastas. Ela fingiu não ter visto. Na sexta-feira à noite, Ricardo Monteiro estava de volta ao escritório, contra a recomendação do cardiologista, como de costume. Ele ficou parado na janela do 42º andar olhando para a cidade lá embaixo, as luvas de borracha verde em cima da mesa atrás dele. Sérgio entrou sem bater. 20 anos de convivência davam esse tipo de licença. Os auditores confirmaram que a questão da câmera não tem recuperação, Sérgio disse. Eu sei. Ricardo não se virou. E a equipe de RH não encontrou nenhum registro de alguém que tivesse visto algo naquela noite. Os funcionários que saíram depois das 10 dizem que... Sérgio. Ricardo se virou. As luvas. Sérgio olhou para as luvas na mesa. São de borracha de baixa espessura, tamanho pequeno, o tipo que se compra em qualquer mercado popular por R$2 o par. Quem estava naquela calçada às 11 da noite não era funcionário daqui. Sérgio ficou muito quieto por um segundo, e esse segundo foi longo o suficiente para Ricardo notar. Vou ampliar a investigação para moradores do entorno, Sérgio disse por fim. Ricardo olhou para o rosto do homem que conhecia há 30 anos. Você já sabe quem foi. Não era uma pergunta. Sérgio não respondeu. E o silêncio confirmou mais do que qualquer palavra teria feito. Ricardo voltou a olhar pela janela. Lá embaixo, na calçada ao lado do pilar do estacionamento, um carrinho de catador passava empurrado por uma figura curvada que ele mal conseguia ver daquela altura. O cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis ficava num prédio antigo na rua Brigadeiro Tobias, com aquele cheiro específico de papel envelhecido e tinta de carimbo que Gabriela tinha aprendido a associar a horas de trabalho minucioso. Ela estava ali como estagiária, tinha conseguido a vaga no início do semestre, parte da exigência prática do curso, parte de uma intenção mais pessoal que ela ainda não tinha verbalizado nem para si mesma com toda clareza. Era uma terça-feira de manhã quando a coordenadora de estágio pediu que ela organizasse um lote de processos de impugnação que tinham ficado parados durante a transição de sistema. Eram pastas físicas, antigas, com aquele aspecto de documentos que ficaram esquecidos entre uma burocracia e outra. Gabriela levou o lote para a mesa de trabalho e começou a abrir um por um, registrando o número, data, natureza do processo, situação atual. Trabalho metódico, sem pressa. Ela estava na 12ª pasta quando o endereço no topo do documento fez o lápis parar no meio do ar. Rua Coronel Macedo 412. Lapa. Ela conhecia esse endereço. Tinha crescido a 6 quadras dali. Era o endereço de um terreno que ficou vazio por muitos anos depois que as casas antigas foram demolidas, um terreno que a avó às vezes mencionava de passagem, com aquele jeito de mencionar coisas que doem sem querer admitir que doem. Gabriela abriu a pasta com cuidado. Era uma transferência de propriedade. Data de 3 anos atrás. O imóvel havia saído do nome de Maria da Conceição Souza para o nome de uma empresa chamada RCS Participações Limitada. A assinatura no instrumento de transferência tinha o traçado irregular de quem escreve com a mão que não é dominante, ou de quem escreve com pressa sob pressão, ou de quem escreve sem entender completamente o que está assinando.
Gabriela conhecia aquela assinatura. Tinha visto ela na parte de baixo das permissões escolares e nas cartas para o senhorio e nos documentos do posto de saúde desde que era criança. Ela virou mais páginas. Havia uma procuração inclusa. O procurador que havia representado Dona Conceição no ato era identificado apenas pelo número do CPF, e quando Gabriela fez a busca no sistema interno do cartório, o CPF pertencia a Edson Luiz Souza, o filho da sua avó. O tio de quem Gabriela nunca falava porque havia uma regra tácita na família que dizia que esse era um nome que não se pronunciava em voz alta. Ela colocou a pasta de volta na mesa e ficou olhando para ela por um tempo que ela não soube medir. Então fotografou cada página com o celular antes de devolver o lote à coordenadora. Naquela noite, Gabriela não conseguiu estudar. Ficou sentada na mesa da cozinha com as fotos abertas no celular ao lado de uma xícara de café que esfriou sem ser tomada. Quando a avó chegou do trabalho, Gabriela já tinha decidido que ia falar. Tinha ensaiado as palavras no ônibus de volta para casa, testado diferentes formas de começar, descartado as que pareciam acusação e tentado encontrar as que pareciam pergunta honesta. Quando Dona Conceição pendurou a jaqueta no gancho e foi lavar as mãos, Gabriela colocou o celular na mesa com a foto do documento na tela. Dona Conceição secou as mãos no pano de prato. Olhou para a tela por um segundo antes de se sentar. Onde você achou isso? No cartório. Estágio. Gabriela manteve a voz calma. Vó, você sabia o que estava assinando? A pausa antes da resposta foi longa o suficiente para conter muitas coisas. Ele disse que era um documento de administração do imóvel. Dona Conceição disse por fim que ia me ajudar a pagar os impostos atrasados, que tinha um acordo com uma empresa que ia cuidar do terreno enquanto eu não tivesse condição de fazer nada com ele. Ela olhou para as mãos. Eu assinei sem ler direito. Confiei porque era meu filho. Gabriela não disse o que estava pensando, que isso era exatamente o que os operadores desse tipo de esquema contavam, o peso do amor materno como instrumento de negligência. Ela não disse porque não era o momento para análise jurídica. Era o momento para outro tipo de atenção. Vó. O que aconteceu depois? 3 meses depois, recebi uma notificação dizendo que o imóvel havia sido transferido para uma empresa e que aquela empresa havia vendido para outra. Dona Conceição levantou os olhos. Quando fui falar com Edson, ele tinha mudado de número. Quando fui ao endereço que eu tinha dele, a vizinha disse que ele tinha se mudado. O silêncio na cozinha era diferente dos silêncios normais daquela cozinha. Vó, a gente pode tentar reverter isso, Gabriela disse. O instrumento tem vício de consentimento. A procuração pode ser questionada se a gente provar que você não tinha compreensão plena do ato. Tem jurisprudência. Gabriela. A voz da avó não era dura. Era cansada de um jeito particular. Eu sei o que você está querendo fazer. E eu sei que você estudou para isso. Ela passou a mão na superfície da mesa, um gesto mecânico de quem precisa ter algo para fazer enquanto fala o difícil. Mas Edson ainda é meu filho. Não quero que ele vá preso por causa de mim. Ele não foi a causa de você, vó. Você foi a causa dele. Dona Conceição olhou para a neta. Não respondeu. Eu não vou fazer nada sem o seu consentimento, Gabriela disse. Mas eu preciso que você saiba o que aconteceu. Eu já sei o que aconteceu. A voz da avó foi muito quieta. Só não queria que mais ninguém soubesse. Na mesma semana, Felipe Drummond estava tendo uma conversa que não deveria estar tendo. Ele havia solicitado ao setor de compliance da Monteiro Corp acesso às pastas de due diligence do projeto de expansão sul, uma torre nova que a empresa planejava erguer em um terreno adjacente à sede principal, na Lapa. A solicitação era parte das suas atribuições como advogado interno, e ninguém havia questionado isso na época em que ele a fez. Mas quando ele abriu as pastas e começou a verificar a cadeia dominial do terreno, alguma coisa não fechava. A última transferência antes da aquisição pela Monteiro Corp havia passado por uma empresa chamada RCS Participações.
A RCS havia adquirido o imóvel de uma pessoa física, e o instrumento de transferência havia sido lavrado com uma procuração que, e aqui estava o problema, não havia registro de reconhecimento de firma dentro dos prazos legais exigidos. Tecnicamente, a cadeia dominial tinha uma falha. Não era necessariamente uma fraude. Podia ser um descuido cartorial. Esse tipo de irregularidade acontecia, especialmente em transações que passavam por múltiplas mãos rápido demais. Mas era o tipo de coisa que precisava de verificação antes de a empresa assinar o projeto de expansão definitivo. Felipe levou a questão a Sérgio Andrade numa quinta-feira à tarde. Sérgio ouviu a explicação com atenção, os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados. Quando Felipe terminou, Sérgio ficou um momento em silêncio. Você verificou isso sozinho? Sim. É parte da minha função. Mas não compartilhou com mais ninguém ainda. Felipe percebeu a ênfase no ainda. Ainda não. Vim falar com você primeiro porque é o procedimento. Correto. Ótima iniciativa. Sérgio recostou na cadeira. Olha, Felipe, essas irregularidades cartoriais são mais comuns do que parecem. O setor jurídico externo que fez a due diligência original já verificou tudo. Se houvesse algum problema real, eles teriam apontado. Com todo o respeito, a empresa jurídica externa não é quem assina a certidão de risco. Somos nós. Sérgio olhou por um momento com um tipo de olhar que era, ao mesmo tempo, neutro e carregado. Deixe eu verificar isso internamente com o pessoal que acompanhou a negociação desde o início. Sérgio disse. Não precisa levar para o Ricardo agora. Ele acabou de sair do hospital, não precisa de mais carga. Felipe saiu da sala de Sérgio com a sensação de que havia entrado numa conversa sobre uma coisa e saído de outra conversa completamente diferente. Ele voltou para a mesa, abriu as pastas de novo e desta vez escaneou todas, as páginas da cadeia dominial e mandou para o próprio e-mail pessoal antes de fechar o sistema. Não conseguia dizer por que havia feito isso. Mas sabia que havia feito certo. Naquela sexta-feira à noite, Dona Conceição foi fazer o circuito da semana. O bairro da Lapa tinha um ritmo que ela conhecia de cor, qual restaurante jogava fora o que em que dia, qual farmácia tinha papelão bom, qual esquina era melhor evitar depois das 10. Ela estava passando pela Avenida Monteiro quando o olhar foi para o pilar do estacionamento. Era compulsivo, toda vez que ela passava ali, o olhar ia para aquele pilar. Desta vez tinha um homem parado lá. Não era qualquer homem. Ela levou um segundo para reconhecer o rosto, porque sem o terno e sem o estado de inconsciência, sem a luz de lanterna improvisada e a urgência de quem está avaliando o pulso, o rosto parecia pertencer a uma realidade diferente. Mas era ele. O rosto que ela tinha visto na foto do celular da Gabriela. Ricardo Monteiro estava parado com as mãos no bolso, olhando para o chão de concreto daquele jeito de quem está tentando reconstruir alguma coisa que não tem mais forma física. Dona Conceição passou com o carrinho. Ele não levantou os olhos. Ela dobrou a esquina, parou. Ficou parada por um momento com o cabo do carrinho nas mãos. Tirou do bolso da jaqueta o anel de ouro que havia carregado consigo toda semana desde aquela noite, esperando, sem saber exatamente o que. Então guardou de volta. Não era a hora. Ela ainda não sabia o que aquele homem representava. Ainda não havia conectado os pontos entre o logo no topo do prédio, o terreno que havia perdido, e o nome que a Gabriela havia dito com aquele tom de quem está tentando não revelar a extensão do que sabe. Mas ela estava começando a conectar. Devagar, na forma em que as coisas se conectam quando se tem tempo de pensar enquanto se empurra um carrinho pela madrugada. Ricardo Monteiro não era homem de deixar pontas soltas. Era essa qualidade, a recusa de aceitar que alguma coisa tinha acontecido sem causa identificável e irremediável, que havia transformado uma construtora regional fundada pelo pai num conglomerado imobiliário com operações em 6 estados. Ele acreditava que a informação sempre existia em algum lugar. Era só questão de saber onde procurar. As luvas de borracha verde estavam numa gaveta da mesa.
Ele as tirou na segunda-feira de manhã e as colocou em cima dos relatórios do conselho que precisavam de assinatura. Ficou olhando para as duas coisas, os relatórios representando tudo que ele havia construído, as luvas representando algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que havia ficado com ele de um jeito que os relatórios nunca ficavam. Mandou chamar Felipe Drummond às 10 da manhã. Felipe chegou com uma pasta e o olhar levemente tenso de alguém que está antecipando uma conversa que pode ir para diferentes direções. Fechei a porta. Ricardo perguntou. Sim. Sérgio sabe que você está aqui? Felipe ficou um segundo. Não especificamente. Bem. Ricardo apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Me conta o que você encontrou na due diligence do Projeto Sul. O olhar de Felipe mudou, aquele microajuste de quem percebe que a informação que estava segurando chegou antes dele. O senhor já sabe. Sei que você foi falar com Sérgio quinta-feira passada. Sei que ele mandou você soltar o assunto. E sei que você não soltou. Felipe abriu a pasta e colocou na mesa sem mais preâmbulos. A cadeia dominial do terreno da Expansão Sul tem uma irregularidade no instrumento de transferência entre a pessoa física originária e a empresa RCS Participações. A procuração que autorizou o ato tem um problema de reconhecimento de firma que pode tornar um instrumento anulável. Ricardo olhou os documentos. Quem é a pessoa física originária? Maria da Conceição Souza. Ricardo não reconheceu o nome. Nenhuma relação imediata. Apenas uma pessoa física que havia vendido ou transferido um imóvel que havia chegado até a Monteiro Corp por cadeia de 3 passos. Ele pegou a folha com o histórico e começou a ler. E então chegou no endereço. Rua Coronel Macedo 412. Lapa. Ele ficou olhando para aquele endereço. Depois abriu a gaveta e tirou as luvas de borracha verde. Tinha algo ali. Não ainda completo, as peças existiam, mas ele precisava de uma peça que não estava na mesa. Você tem o endereço atual da Maria da Conceição Souza? Dona Conceição estava na área de serviço separando o material da semana quando ouviu a buzina do interfone. Não era a buzina do entregador, tinha um som diferente, o tipo de pressão em 2 buzinadas que não era de alguém com pressa, mas de alguém acostumado a ser atendido. Ela secou as mãos e foi atender. Quem é? Meu nome é Ricardo Monteiro. Estou procurando a senhora Conceição Souza. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Depois ela apertou o botão para abrir o portão externo. Ele subiu as escadas sozinho, havia deixado o motorista na rua, não por modéstia mas porque sabia que chegar com o motorista eterno ao 2º andar de um sobrado de bairro era o tipo de coisa que fecha portas antes mesmo de se bater nelas. Ele tinha o terno mesmo assim, mas havia tirado a gravata no carro. Dona Conceição abriu a porta antes que ele batesse. Ela era menor do que ele havia imaginado, mas havia imaginado alguém mais frágil, e ela não era frágil. Tinha nos olhos aquela qualidade que algumas pessoas desenvolvem quando viveram coisas que poderiam ter, as quebrado e escolheram, a cada vez, não se quebrar. A senhora me salvou, Ricardo disse. Não como introdução. Como fato. Chamei o SAMU, ela respondeu. O SAMU salvou o senhor. A senhora ficou ao lado de um desconhecido inconsciente na calçada às 11 da noite esperando a ambulância chegar. Não era obrigação de ninguém. Ela recuou um passo da porta, que ele interpretou como convite para entrar. A cozinha estava limpa, cheirando a café. Uma mesa pequena, 2 cadeiras, um notebook fechado que devia ser da neta. O senhor quer café? Se não der trabalho. Era da última coisa que ele havia esperado dizer naquela situação, mas havia algo naquele apartamento que tornava o protocolo corporativo inadequado de um jeito difícil de resistir. Ela encheu 2 xícaras e colocou na mesa. Ricardo tirou do bolso do paletó o anel de ouro. Acho que a senhora guardou isso. Ela olhou para o anel. Depois para ele. Guardei com medo que sumisse. Obrigado. Ele colocou o anel no bolso interno do paletó. E então,
Porque era quem era, alguém que sempre precisava da informação completa, ele colocou na mesa uma folha que havia trazido na pasta. A folha com o histórico do imóvel. A senhora conhece esse endereço? Dona Conceição olhou para a folha. A expressão no rosto dela não mudou de jeito nenhum visível, mas havia uma qualidade diferente no modo em que ela segurou a xícara. Conheço. É da senhora. Era. Pode voltar a ser. Ela levantou os olhos para ele pela primeira vez naquela conversa de um jeito diferente, não defensivo, não esperançoso. Avaliativo. Por que o senhor diria isso? Porque há um problema na documentação que transferiu esse imóvel. E porque eu tenho responsabilidade sobre o que foi feito com ele depois. Dona Conceição ficou olhando para ele por um momento longo. Então disse: o senhor tem um funcionário chamado Sérgio Andrade. Tenho. Esse funcionário conhecia minha situação antes de você me achar. Eu não sei como. Mas ele conhecia. Ela colocou a xícara na mesa. Porque a câmera que filmou aquela noite existia. E eu passei por ela como passo toda semana. E ninguém me ligou em 2 semanas até o senhor aparecer aqui. Ricardo ficou muito quieto. Fui catadora na frente daquele prédio por 2 anos, ela continuou. Toda semana. Desde que perdi o imóvel e fui morar com minha neta. Ela não disse isso com amargura. Disse como quem apresenta um fato. Nunca fui embora. Acho que porque era o único jeito de continuar perto de alguma coisa que tinha sido minha. Ricardo deixou o silêncio ficar. Ele havia aprendido, tarde demais em muitas situações, que havia momentos em que a única coisa útil era não falar. Quando ele saiu do apartamento 40 minutos depois, tinha no celular o número de Gabriela Souza e na cabeça a geometria completa do que havia sido feito. Por quem? E em nome de quê? Sérgio Andrade estava no escritório quando Ricardo entrou e fechou a porta. A RCS Participações, Ricardo disse. Não sentou. Você sabia que pertencia ao filho dela? Sérgio ficou um segundo com a expressão calibrada. Então optou por não calibrar mais. Ricardo. Não. Uma palavra. Suficiente para cortar qualquer enquadramento que Sérgio estava construindo. Me diz o que você fez. O que se seguiu levou 23 minutos. Sérgio contou, não tudo de uma vez, não voluntariamente, mas em camadas que Ricardo arrancou com perguntas que iam direto para os pontos certos, como quem conhece a estrutura de uma construção e sabe onde estão as vigas. A RCS havia sido usada como veículo. O filho de Dona Conceição, Edson, havia sido o instrumento, aliciado, não pelo dinheiro que havia recebido, que era pouco, mas pela promessa de um trabalho que nunca veio. Sérgio havia identificado o imóvel como estratégico para a expansão sul antes que a equipe de aquisição oficial sequer soubesse que era um alvo. Havia fechado o negócio por fora, depois apresentado como aquisição regular à diretoria. À câmera, Ricardo disse quando Sérgio terminou. Eu reconheci ela no vídeo. Sabia que se você soubesse quem tinha te salvado, ia começar a perguntar como ela conhecia aquele lugar tão bem. Você deletou o vídeo para me proteger ou para se proteger? Sérgio não respondeu. A resposta estava na ausência de resposta. Ricardo ficou em pé por um momento. Então pegou o celular e ligou para o presidente do conselho de administração. Preciso de uma reunião de emergência. Amanhã às 8. Sim, sei que é sábado. Isso é exatamente porque é amanhã. Quando desligou, virou para Sérgio. Você não sai do país. Não fecha nenhuma conta. Não faz nenhum contato com Edson Souza. Sérgio estava com o rosto diferente agora, a camada de controle havia saído, e o que havia embaixo era mais velho e mais assustado do que qualquer versão dele que Ricardo havia visto. Você vai destruir o Projeto Sul por causa de uma velha catadora? Ricardo pegou a pasta com a cadeia dominial e caminhou para a porta. Não. Vou corrigir o que foi feito errado. A diferença. Parou com a mão na maçaneta.
E você devia saber disso. Era uma das primeiras coisas que eu ensinei quando você começou a trabalhar aqui. Ele abriu a porta. Lá fora, o corredor estava vazio e as luzes do fim de expediente faziam sombras longas no carpete cinza. Gabriela soube que alguma coisa estava para acontecer quando a avó chegou em casa naquela noite com um silêncio diferente dos outros silêncios. Dona Conceição tinha muitos tipos de silêncio: o silêncio de cansaço físico, o silêncio de pensamento em andamento, o silêncio de tristeza que ela não queria nomear. Aquele era o silêncio de quem acabou de tomar uma decisão que custou algo importante para ser tomada. Ele veio aqui, Dona Conceição disse quando Gabriela perguntou. Quem? Ricardo Monteiro. Gabriela fechou o notebook. A avó contou com calma e na ordem: o interfone, o café, o anel devolvido, a folha com o endereço, a conversa que havia durado 40 minutos. Quando chegou na parte em que Ricardo disse que havia um problema na documentação e que o imóvel poderia voltar a ser dela, Gabriela ficou quieta com o tipo de quietude de quem está processando várias coisas ao mesmo tempo. E você acredita nele? Gabriela perguntou. Ainda não sei o que acredito. Dona Conceição olhou para as próprias mãos. Mas ele saiu daqui para confrontar o Sérgio. E eu sei que era ele quem tinha apagado aquela câmera porque ninguém mais tinha motivo para fazer isso. Gabriela ficou de pé, foi até a janela, ficou olhando para o corredor de serviço sem ver. Estava calculando. Havia estudado o suficiente para saber que uma reunião de emergência do Conselho de Administração, dependendo do que Ricardo fosse revelar, podia ser o começo do processo correto, ou podia ser o começo de um processo em que a Monteiro Corp tentasse costurar a situação sem admitir responsabilidade real. Havia também a questão que ela não havia dito ainda para a avó, mas que havia ficado na cabeça desde a tarde anterior. Vó, eu preciso te contar uma coisa. Dona Conceição levantou os olhos. No cartório, eu fotografei os documentos. Todos. Gabriela foi buscar o celular. A procuração que o Edson usou, eu analisei em detalhe. Não é só o reconhecimento de firma. Tem um problema mais sério. A data do instrumento de procuração é posterior à data do instrumento de transferência em 2 dias. Isso significa que a procuração não poderia ter sido usada para autorizar um ato que já tinha sido lavrado antes dela existir. O silêncio na cozinha ficou muito pesado. Isso significa que a transferência é nula de pleno direito, Gabriela continuou. Não anulável, nula. A gente não precisa provar vício de consentimento. A gente só precisa apresentar a sequência de datas. Dona Conceição ficou olhando para a neta por um momento longo. E o Edson? Ele pode responder por falsificação de documento. Gabriela disse com cuidado. Mas o principal réu nesse caso seria Sérgio Andrade, que foi quem orquestrou a operação. O Edson foi instrumento. A promotoria pode considerar isso. Pode. Provavelmente vai. Dona Conceição se levantou e foi até a chaleira. Ligou o fogo debaixo dela mesmo sendo tarde demais para café, um gesto mecânico, de quem precisa de algo para fazer enquanto decide o que ainda não decidiu. Você está me pedindo para deixar, ela disse por fim. Estou te dizendo que você tem o direito de fazer isso, Gabriela respondeu. A decisão é sua. A chaleira começou a fazer aquele barulho inicial de antes de ferver. Então liga para esse Ricardo Monteiro, Dona Conceição disse. E para o seu amigo do cartório que ela pausou. Você tem um contato no cartório, tem ou não tem? Gabriela pensou em Felipe Drummond e no e-mail que ele havia mandado 2 dias antes pedindo o nome do compêndio que ela estava usando. Tenho um contato. Sérgio Andrade chegou às 7 da manhã do sábado. Não ao escritório. Ao sobrado da Lapa. Gabriela foi quem atendeu o interfone, porque havia passado a noite no apartamento da avó em vez de voltar para a República Estudantil. Quando viu pela câmera do interfone quem era, ou mais especificamente, quando leu a expressão do homem que estava do lado de fora, ela foi ao quarto da avó antes de apertar o botão. Tem um homem aqui. Eu acho que é Sérgio Andrade.
Dona Conceição estava sentada na cama, acordada. Como ele sabe onde a gente mora? Ele sabia onde você mora há 2 anos, vó. Só nunca tinha precisado vir antes. Elas se olharam. Deixa ele subir, Dona Conceição disse. Gabriela voltou para a sala, apertou o botão, e ficou ao lado da porta com o celular na mão e o aplicativo de gravação aberto. Não como precaução de última hora, ela havia ativado a gravação antes de apertar o botão do interfone. Sérgio entrou com aquele passo de quem está acostumado a entrar em ambientes onde as regras são as suas próprias. Era alto, bem vestido mesmo para um sábado de manhã, o tipo de presença que enchia um cômodo de um jeito particular. Ele olhou para Gabriela primeiro, depois para Dona Conceição que havia aparecido no corredor. Bom dia, Dona Conceição. A voz era cordial. Esse era o tipo mais perigoso de cordialidade, a que não pede nada abertamente. Lamento incomodar tão cedo. Mas achei melhor virmos conversar diretamente, antes da reunião de hoje. Nós, Dona Conceição disse. Sérgio ficou um segundo. Perdão. O senhor disse virmos ponto. Um micro pausar. Figura de linguagem. Dona Conceição fez um gesto para a cadeira da sala. Não um gesto de hospitalidade. Um gesto de audiência. Sérgio sentou. Abriu a pasta que trazia. Havia documentos dentro. Gabriela conseguiu ver que eram novos, a impressão ainda com aquela qualidade de papel que saiu da impressora há pouco tempo. Eu vim fazer uma proposta, Sérgio disse. A situação criada, e eu reconheço que foi criada de modo irregular, pode ser resolvida de uma forma que seja satisfatória para a senhora sem precisar de um processo longo, desgastante, e que inevitavelmente vai envolver o nome do seu filho de um jeito que vai causar problemas sérios para ele. O meu filho já criou os problemas sérios dele sozinho, Dona Conceição disse. Sim. Mas a senhora pode escolher até onde esses problemas chegam. Sérgio deslizou uma folha pela mesa. Isso é uma compensação financeira que corresponde a 140% do valor de mercado atual do imóvel. Assinando aqui, a senhora recebe em 48 horas, resolve a situação financeira, e mantém a questão do filho fora dos registros formais. Dona Conceição olhou para a folha. Não a tocou. O senhor está me pedindo para assinar alguma coisa, ela disse. Uma quitação e acordo de confidencialidade. Padrão. A última vez que alguém me pediu para assinar alguma coisa sem eu ler direito, eu perdi minha terra. Sérgio abriu a boca para responder. Gabriela falou antes. Pode terminar a conversa aqui. Ela virou o celular para mostrar a tela, o timer de gravação marcando 8 minutos e 43 segundos. Acabei de gravar tudo. Incluindo a proposta de confidencialidade sobre um processo que o senhor está descrevendo como irregular. Isso por si só é confissão de conhecimento do ato ilícito. O rosto de Sérgio passou por algo que não era bem surpresa, era o reconhecimento de alguém que calculou errado. A gravação foi feita sem consentimento, ele disse. Não tem validade. Tem validade como prova de que o senhor veio até esta residência fazer uma proposta documentada de silêncio, Gabriela disse. E eu sou aluna de direito suficientemente boa para saber que há contextos em que isso é prova, sim. Ela não estava totalmente certa quanto a essa última parte, mas havia uma diferença entre o que ela sabia com certeza e o que era importante que ele acreditasse agora. Sérgio fechou a pasta. Ficou um momento em silêncio, e naquele silêncio havia um cálculo sendo feito, ela conseguia quase ver os pesos sendo movidos. Isso vai complicar a situação da senhora perante o conselho, ele disse por fim. Com a voz mais fria, sem a cordialidade. Ricardo pode querer fazer a coisa certa, mas o conselho vai querer proteger a empresa. E quando o conselho quiser proteger a empresa, a senhora vai ser a variável mais fácil de eliminar. Então deixe o conselho me eliminar, Dona Conceição disse. Já fui eliminada antes por gente que achava que estava fazendo o cálculo certo. Sérgio se levantou. O senhor pode ir, Dona Conceição disse. Ele foi.
Quando a porta fechou, Gabriela mandou o arquivo de áudio para o próprio e-mail e para o e-mail de Felipe antes mesmo de guardar o celular no bolso. A reunião do Conselho de Administração da Monteiro Corp era às 8 da manhã no 18º andar. Ricardo já estava lá às 7h40, o café intocado na frente, os documentos organizados de um jeito que dizia que havia dormido pouco, mas havia dormido com clareza. Os 6 membros do conselho chegaram em grupos de 2. As cadeiras foram ocupando. Sérgio chegou por último, com aquele passo que havia perdido alguma coisa desde o dia anterior, não todo o controle, mas o suficiente para quem o conhecia. Ricardo não fez preâmbulo. O terreno da Expansão Sul tem um vício de origem que invalida a cadeia de aquisição. Ele distribuiu as cópias dos documentos. A transferência da proprietária originária foi feita com base em uma procuração que, em análise de data, é posterior ao instrumento que deveria ter autorizado. Isso torna o ato nulo de pleno direito. O silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica do silêncio de 6 pessoas calculando ao mesmo tempo. Quem identificou isso? Perguntou Marta Vasconcelos, a conselheira mais antiga. Felipe Drummond, nosso jurídico interno. Ricardo olhou para Sérgio. E o assunto foi suprimido antes de chegar até mim. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi a versão corporativa de um edifício que perde um pilar estrutural. Não colapsa imediatamente, hesita, rende, redistribui carga de formas que ficam visíveis em outros pontos. 2 conselheiros queriam uma auditoria interna antes de qualquer decisão. Um queria acionar a seguradora. Marta Vasconcelos ficou olhando para os documentos com a atenção de quem está lendo nas entrelinhas. Sérgio falou pouco. Cada vez que tentava redirecionar, Ricardo apresentava outra folha que fechava a saída. Às 8h52, o celular de Felipe, que estava do lado de fora da sala, convocado mas não ainda chamado para entrar, vibrou com a gravação que Gabriela havia mandado. Ele ouviu os primeiros 30 segundos com o fone no ouvido, a mão numa maçaneta da sala de reunião. Então bateu e entrou sem esperar ser chamado. Colocou o celular na mesa com o áudio tocando no alto-falante. A voz de Sérgio preencheu a sala, uma compensação financeira que corresponde a 140% do valor de mercado atual do imóvel. Assinando aqui, a senhora recebe em 48 horas, resolve a situação financeira, e mantém a questão do filho fora dos registros formais. A voz de Dona Conceição, o senhor está me pedindo para assinar alguma coisa. Uma quitação e acordo de confidencialidade. O áudio continuou. Ninguém na sala falou nada. Quando o arquivo terminou, Marta Vasconcelos tirou os óculos e olhou para Sérgio com uma expressão que dispensava palavras. Um dos outros conselheiros já estava com o celular ligando, o jurídico externo, provavelmente. Sérgio ficou sentado. O cálculo havia terminado e ele sabia qual era o resultado. Preciso avisar minha advogada, ele disse por fim. É um direito seu, Ricardo respondeu. Mas você não sai deste andar antes que a equipe de segurança faça o protocolo de desligamento. Às 15h, 2 membros do conselho queriam encerrar a questão com um acordo privado com Dona Conceição. Ricardo passou a tarde inteira em reunião individual com cada um deles. Com o primeiro, Henrique Braga, que controlava 18% das ações, a conversa foi sobre risco reputacional. Ricardo apresentou o cenário em que a história vinha a público sem a empresa ter tomado a iniciativa de corrigir, contra o cenário em que a empresa tornava público o problema e a solução. Henrique levou 40 minutos para mudar de posição. Com a segunda, Isabela Ferraz, indicada por um fundo internacional, foi sobre ética de governança. Ricardo mostrou os documentos do processo de due diligence que havia sido manipulado e perguntou o que aconteceria quando o fundo que ela representava fizesse sua própria auditoria anual e encontrasse o que Felipe havia encontrado. Isabela levou 20 minutos. A segunda votação aconteceu às 5h40 da tarde. 5-1 a favor de reconhecer o vício de origem, iniciar processo de reparação com a proprietária original, e tornar público o afastamento de Sérgio Andrade por justa causa com relatório de auditoria disponível para os acionistas.
O único voto contrário foi de Roberto Salles, que havia entrado no conselho indicado por Sérgio 10 anos antes. Felipe ligou para Gabriela às 6h15. A votação foi favorável, ele disse. Gabriela estava sentada na escada do sobrado, do lado de fora, porque o apartamento havia ficado pequeno demais para conter o que ela estava sentindo. A tarde havia esquentado e agora o final do dia trazia uma brisa que cheirava a terra molhada da praça da esquina. Favorável como? Ela perguntou. Ricardo vai entrar em contato com sua avó. A proposta é formalizar a nulidade do ato, devolver a propriedade em termos legais, e oferecer uma compensação por 2 anos de privação do bem. Sem confidencialidade. A história vai ser contada da forma que aconteceu. Gabriela ficou quieta por um momento. E o Sérgio? Afastado. Com processo. O que acontece depois é com o Ministério Público. E o Edson? Uma pausa. Isso depende do que sua avó quiser fazer. Gabriela fechou os olhos por um segundo. Obrigada, Felipe. Você fez o trabalho difícil, ele disse. Eu só abri uma porta que já estava quase aberta. Você abriu a porta que importava. Houve um silêncio que era diferente dos silêncios de advogados discutindo estratégia. Gabriela Felipe disse. Quando tudo isso tiver passado, e vai passar, porque é esse o tipo de coisa que passa, eu queria te perguntar se você toparia jantar comigo. Não como parte de nenhum processo. Ela abriu os olhos. A praça da esquina estava com as crianças ainda brincando, o sorvete derretendo mais rápido do que as mãos conseguiam comer, o mundo continuando no seu ritmo normal de coisas que não sabem que hoje foi diferente. Você me pede isso agora, ela disse. Quando eu ainda estou no meio da adrenalina de tudo isso. Pedi agora porque passei a semana inteira pensando em como te perguntar e não encontrei um momento melhor. Ela riu, um riso curto, genuíno, que ela não havia planejado. Você é péssimo em timing. Sou advogado corporativo. O timing é a única coisa que eu faço bem. Isso contradiz o que você acabou de dizer. Eu sei. Uma pausa. Então é sim ou não? É sim, ela disse. Mas você escolhe o lugar. E eu reservo o direito de mudar de assunto se você começar a falar de jurisprudência imobiliária no jantar. Combinado. Ricardo chegou ao sobrado às 7 da noite. Não havia mandado mensagem avisando. Havia simplesmente ido, porque havia coisas que funcionavam melhor sem prévia, ele havia aprendido isso tarde demais em outras situações e estava tentando não repetir o erro. Gabriela abriu a porta, o avaliou por um segundo com o olhar de quem passou o dia todo protegendo alguém importante para ela, e recuou para deixá-lo passar. Ela está lá fora. Fora era a área de serviço. Dona Conceição estava sentada no batente da porta com um copo de água na mão e os olhos no muro da casa ao lado, no trepadeira que havia tomado conta do reboco com aquela determinação vegetativa de coisas que crescem onde ninguém plantou. Ricardo ficou parado na porta da área de serviço por um momento. Posso sentar? Ele perguntou. Ela olhou para o outro batente. Se não se importar com o lugar. Ele sentou. O batente era de concreto, desconfortável, a altura não era feita para as pernas de quem estava acostumado a cadeiras com apoio. Ele ficou assim mesmo. Por um tempo eles não falaram nada. Lá fora, na rua, uma moto passou com o escapamento alto e depois o silêncio voltou. A votação foi favorável, Ricardo disse. O terreno volta para seu nome. Há uma compensação pelos 2 anos. E a história vai ser contada como aconteceu, a empresa vai publicar um comunicado reconhecendo o que Sérgio fez. Dona Conceição olhou para o copo de água. E o meu filho? Isso é uma decisão sua. Do ponto de vista do que a empresa pode fazer, ele foi instrumento de um esquema que outra pessoa planejou. A acusação formal vai depender do que o Ministério Público decidir fazer com o que ele sabe sobre Sérgio. Ricardo pausou. Se ele cooperar, as chances são melhores para ele. Ele não vai querer me ver. Talvez não.
Mas isso também é uma escolha dele. Dona Conceição ficou quieta. Então disse uma coisa que Ricardo não havia esperado. Por que o senhor fez isso? Ele ficou um momento antes de responder. Porque era o certo. Muita coisa é o certo e as pessoas não fazem. Sim. Ele olhou para a trepadeira no muro. Eu acordei num hospital sem saber quem tinha me colocado lá. Sou um homem que construiu uma empresa inteira numa lógica de que tudo tem origem rastreável, tudo tem causa identificável, tudo tem um preço que o resolve. E a primeira coisa que não consegui resolver com nenhum desses instrumentos foi descobrir quem ficou ao meu lado na calçada às 11 da noite. Dona Conceição não disse nada. Quando descobri que era a senhora, e quando entendi o resto, percebi que havia algo sendo gerido em meu nome que eu não havia autorizado e não autorizaria. E que uma pessoa que merecia muito melhor havia sido removida de alguma coisa que era dela para que isso fosse possível. Ele olhou para ela. Não é altruísmo. É que eu não consigo viver sabendo que existe uma conta aberta assim. A conta não é do senhor, Dona Conceição disse. Não. Mas o nome da empresa no topo do prédio é. Ela ficou olhando para ele com aquele mesmo olhar avaliativo de antes, e depois, pela primeira vez desde que ele havia chegado, algo no rosto dela relaxou de um jeito sutil, o tipo de relaxamento que não é aprovação mas é o reconhecimento de que o outro está sendo genuíno. Por que o senhor estava naquela calçada àquela hora? Ela perguntou. Trabalhando até tarde. Saí pela lateral porque o porteiro principal já tinha ido embora. E desmaiou. O senhor estava trabalhando tarde por quê? Ele pensou na resposta. Porque não sabia parar. E agora? Ainda não sei. Mas pelo menos sei que não sei. Ela fez um som que poderia ter sido o começo de um riso ou apenas uma exalação. Isso já é alguma coisa. Ficaram em silêncio por mais um momento. A trepadeira no muro se movia levemente com a brisa. Por que você estava no chão? Dona Conceição disse de repente, como se continuasse uma frase que havia começado internamente. Foi o que eu ia te dizer se você perguntasse por que te ajudei. Por que você estava no chão e eu sabia o que era isso? Ricardo ficou olhando para ela. Não o desmaiado no chão, ela continuou. O outro jeito de estar no chão. Quando a vida te coloca lá e você olha para cima e não sabe se vai conseguir levantar. Ela fez um gesto com a mão, não grandioso, apenas o gesto de alguém indicando o mundo em volta. Faz 2 anos que eu estou tentando levantar. A senhora vai conseguir. Já estou conseguindo. Ela disse isso com a tranquilidade de quem não precisa ser convencido. Só é mais devagar do que eu gostaria. O processo de nulidade levou 4 meses para ser formalizado em cartório. Durante esse tempo, Gabriela acompanhou cada etapa, primeiro como pessoa interessada, depois, quando a Monteiro Corp ofereceu um estágio remunerado no jurídico interno como parte do processo de reparação, como parte da equipe. Ela aceitou com a condição de que o estágio não estivesse condicionado ao resultado do processo. Essa condição foi aceita sem discussão. Edson Souza apareceu 3 semanas depois da votação. Não em casa, mandou uma mensagem de um número novo dizendo que havia sido orientado por um advogado a cooperar com o processo e queria saber se a mãe concordava. Dona Conceição respondeu com uma única linha: faça o que é certo. A conversa entre nós fica para depois. Ele cooperou. O processo de Sérgio Andrade foi mais extenso e mais grave. Havia casos anteriores que vieram à tona durante a investigação, imóveis em outras cidades, outras famílias, a mesma engenharia aplicada em variações. O julgamento levou mais de 1 ano. Era uma manhã de abril quando o documento final saiu do cartório com o nome de Maria da Conceição Souza restabelecido como proprietária do imóvel da Rua Coronel Macedo 412. Gabriela tinha 2 cópias na pasta, uma para o arquivo da família, uma para o processo. Ela saiu do cartório e ligou para a avó. Está pronto, vó. No outro lado, silêncio por 3 segundos. Então, vou fazer um café. A Monteiro Corp não retomou o projeto de expansão sul do jeito original.
Em substituição, Ricardo apresentou ao conselho uma proposta diferente, um centro de economia circular e capacitação profissional no andar térreo de um novo edifício a ser construído no terreno, com gestão compartilhada com a proprietária do imóvel base que havia sido incorporado ao projeto por acordo formal. A proposta levou 2 meses para ser aprovada. Marta Vasconcelos votou a favor sem hesitação. Roberto Salles votou contra e depois pediu desligamento do conselho por razões pessoais. Havia uma placa na entrada do projeto, pequena, bronze, discreta, do tipo que fica na altura dos olhos de quem passa e não no alto de uma fachada para ser fotografada. A placa dizia, em parceria com Maria da Conceição Souza, que fundou algo aqui antes de nós. Na noite em que a placa foi instalada, Dona Conceição foi sozinha até lá. Era tarde, o bairro com aquele silêncio específico de quem já foi para casa, as calçadas vazias exceto por uma barraca de pastel que ainda estava aberta na esquina de baixo. Ela ficou parada na frente da placa por um tempo que ela não mediu. Não havia carrinho. Não havia lanterna pequena pendurada no cabo. Havia só ela, de pé na calçada, com os sapatos que havia guardado para dias que valessem a pena. Ela leu o nome na placa. Passou a mão no bronze, que estava frio da noite mas esquentou rápido no contato com a palma. Depois olhou para cima, para o vidro escuro do prédio que havia aprendido a passar sem olhar, e olhou de verdade, como não havia conseguido fazer por 2 anos. Então virou e foi para casa. Não era um final. Era o começo do que se reconstrói devagar, tijolo por tijolo, com as próprias mãos, que é o único jeito que dura.